pessoal, boa tarde. Hoje na nossa aula nós vamos estudar a divisão territorial. Vamos estudar no livro de geografia, certo? O que é essa divisão territorial? Para a geografia, um território é uma área sobre o qual o Estado exerce a sua soberania e que abrange todo o solo ocupado pela nação. Os territórios, eles possuem uma área delimitada por terra ou água, demarcando os seus limites. Então, professora, o que é um limite? O que é uma divisa? O que é uma fronteira? Essa é a divisão do nosso território. Pronto, o limite, o que é? Como ele é dividido? É a demarcação entre duas áreas vizinhas. Por exemplo, uma área vizinha daqui é a Imperatriz, né? Então, quando tem um certo limite, né? Quando a gente chega em Imperatriz, acabou o limite com o governador Solobão, ou Ribeirãozinho, né? E a divisa, então, entre cidades vizinhas, a gente fala limite. O limite entre governador Solobão e o limite entre Imperatriz. É assim que a gente fala, entre cidades vizinhas. E divisa. Divisa nós falamos quando se fala divisa é o limite entre estados. Quando falamos de divisa, a gente já vai pensar logo nos estados, não mais nas cidades vizinhas. Por exemplo, posso falar assim, a divisa entre Ribeirãozinho e Imperatriz. Não, eu vou falar limite. Divisa eu falo de estados. Estado do Maranhão, Estado do Pará, Estado do Tocantins, entendeu? O Estado do Maranhão faz divisa com quais estados? O Estado do Pará, o Estado do Tocantins, a gente fala de divisa, certo? E fronteiras é o limite entre países. Por exemplo, quais os países que fazem fronteira com o Brasil? Aí são Colômbia, Venezuela, todos esses países eles fazem fronteira com o Brasil. Quando a gente vai falar de países, né, a gente fala fronteira. Qual país faz fronteira com o Brasil? Venezuela, Colômbia. E de limite, cidades. Quando falamos de divisa, já pensamos em estados. E quando falamos de fronteiras, pensamos em países, certo? Para ficar melhor o entendimento de vocês, eu trouxe aqui o mapa. Deixa eu colocar aqui o mapa. Prontinho. Olha só. Aqui está, vou explicar tudo novamente. O limite, professor, o limite é o limite de uma cidade para outra. A divisa é o limite de um estado para o outro. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, o estado do Maranhão. Tá aqui. Quais os estados que fazem divisa com o Maranhão, ó? O estado do Pará, o estado do Tocantins e o estado do Piauí. Esses três estados fazem divisa com o Maranhão. E aí, professor, e fronteira? São os países que fazem fronteira com o nosso país, né? Quais são eles? Olha, são esses aqui que estão fora do nosso mapa. Isso aqui é toda a nossa região brasileira. E aqui, ó, esses nomezinhos que estão fora são os países que fazem fronteira, que é, ó, a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa, a Colômbia, o Peru. Todos esses países fazem fronteira com o Brasil, certo, pessoal? Pronto. Agora, nós vamos falar um pouquinho, já falamos como o nosso território brasileiro ele é dividido, né? Ele é dividido em limites, divisas e fronteiras. Ele é dividido em cidades, estados, né? E em país, certo? Pronto. Agora, quais são o Brasil, ao todo, ele é dividido em regiões. Pronto. O nosso país, ele é dividido em 5 regiões. Quais são elas, professora? Eu tenho a região norte. Eu tenho a região. Depois da região norte, aqui vem a região nordeste. Qual a outra região, professora? Temos a região centro-oeste. Deixa
encaixar tudo direitinho aqui. Pronto. E temos a região Sudeste e a região Sul. Pronto. Está todo dividido o nosso país, né? Aqui são as 5 regiões do nosso país. É a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora eu vou passar um pequeno vídeo para vocês que fala sobre cada uma dessas regiões. Quais são os estados que fazem parte da região Norte, da região Nordeste, da região Centro-Oeste, da região Sudeste e da região Sul. Preste bastante atenção. O território brasileiro possui uma extensa área, que corresponde quase metade do continente sul-americano. A região Norte possui 7 estados, onde podemos localizar a Bacia Amazônica e a Floresta Amazônica. É a maior das regiões, porém a menos povoada. O clima predominante da região é equatorial. A região Nordeste possui 9 estados. É a segunda região que possui o maior número de habitantes. O clima varia de acordo com a localização, sendo úmido nas partes oriental e ocidental e semiárido no centro. A região Centro-Oeste possui 3 estados, além do Distrito Federal. É a segunda região mais extensa do Brasil, porém a menos populosa. O clima predominante é o tropical. A principal atividade econômica da região é a agropecuária. A região Sudeste possui 4 estados. É a região brasileira mais evoluída devido ao grande desenvolvimento econômico, industrial e agrícola, além de ser a mais populosa e povoada. O clima varia de acordo com a localização, sendo tropical atlântico no litoral e tropical de altitude nos planaltos. A região Sul possui 3 estados. É a menor região brasileira, que apresenta grande influência europeia, especialmente italiana e germânica. O clima predominante é o subtropical. Agora, meus amigos, vocês vão fazer uma breve leitura no seu livro sobre esse assunto que acabamos de estudar, sobre esse assunto que eu acabei de explicar para vocês, sobre a divisão territorial do Brasil. Terminando de ler sobre esse assunto, vocês vão responder a atividade no livro de vocês. Qualquer dúvida, a tia está à disposição. Tchauzinho!